Um suspiro profundo escapou antes que suas pálpebras se abrissem lentamente. O corpo doía, como se tivesse sido usado de forma intensa durante toda a noite. As sensações arrebatadoras que a envolveram pareciam vagas agora, quase como um sonho. Bonita não tinha certeza do que realmente acontecera. Porque, ao acordar, estava completamente nua. A última imagem que guardava antes de adormecer profundamente era o rosto de Queen. Teria sido apenas um sonho? Ela se perguntou, franzindo as sobrancelhas. Mas quando os pés tocaram o chão frio e as pernas frágeis não conseguiram sustentá-la, soube imediatamente. Tudo era real. Onde estava? A pessoa que deveria ser a primeira a ver ao acordar. Onde havia ido? O sol brilhava alto, indicando que já era tarde, mas isso importava menos do que a dúvida que a atormentava. Se tudo realmente acontecera, por que acordara sozinha? E se tivesse sido apenas um sonho, por que o corpo doía tanto? A ardência entre as coxas dizia que havia sido tocada, explorada de verdade. Pensar nisso não ajudaria. Com esforço, conseguiu se apoiar e chegar ao banheiro, após quase 10 minutos de descanso. Caminhar era difícil. Suas pernas tremiam como se tivesse exagerado em um exercício físico. Mas, ao entrar no banheiro, em vez de se lavar imediatamente, Bonita ficou paralisada diante do espelho. Seu reflexo mostrava um corpo nu, coberto de marcas vermelhas. Ela mal conseguia imaginar quais partes de seu corpo não haviam sido tocadas. O pescoço carregava pequenas marcas espalhadas. Ao descer o olhar, viu seios marcados por mordidas e hematomas avermelhados. Os mamilos estavam sensíveis, como se tivessem sido estimulados durante horas. Sentindo vergonha, cobriu o peito com as mãos. Ao olhar para o abdômen, mordeu o lábio ao notar marcas até ao redor do umbigo. Bonita fechou os olhos, incapaz de olhar mais para baixo. As imagens eram vagas, mas as sensações cada vez mais nítidas. Ela havia sido completamente tomada na noite anterior. E ainda assim, acordar sozinha depois de se lembrar do que havia acontecido fez seu coração despencar. Tudo o que tinha fora levado por Queen. Restava apenas o coração, que hesitava em se entregar. E se para Queen tudo não passara de diversão, o que faria? Ela não queria se decepcionar no amor. Queria amar apenas uma pessoa, por muito tempo. Esse medo a dominava. No silêncio entre elas, nada estava claro. Suspiro. Após se lavar, sentindo-se revigorada, Bonita abriu o guarda-roupa e vestiu uma camisa branca para cobrir o corpo. Não havia sinal de suas roupas em lugar algum, e ninguém ali para pedir permissão. As vozes de fora cessaram assim que a porta do quarto se abriu. Kirafat franziu o senho ao ouvir o som, enquanto Kita ergueu as sobrancelhas, surpreso ao ver Bonita saindo usando apenas a camisa. As marcas avermelhadas em seu pescoço e coxas deixavam claro o que havia acontecido. Oh, Bonita, por sua vez, ficou sem jeito, parando abruptamente, sem perceber que irritava alguém. O que está olhando, King? Kirafat perguntou ao irmão mais velho, que desviou o olhar rapidamente. Antes que ela pudesse entender, foi puxada de volta ao quarto, confusa. Por que saiu vestida assim? Eu queria entender por que acordei sem nada e cheia de marcas pelo corpo. O que aconteceu? Bonita fingiu uma súbita amnésia, apenas para observar a reação de Queen. Será que fingiria não saber de nada? Ou ficaria irritada, como havia prometido? O que realmente a incomodava era não ter encontrado Queen ao acordar. Pelo menos, nesses momentos, poderia esperar por ela. Acordar sozinha era assustador. E se saísse do quarto e não a encontrasse? O que faria? Você não se lembra? Perguntou Kirafat, com a voz mais baixa e o olhar menos intenso. Além da irritação por Bonita ter se exposto, havia um toque de decepção. Não, não me lembro. O olhar inocente de Bonita fez Queen acreditar nela. Pela primeira vez, a imponente mulher parecia vulnerável. Normalmente, Queen era uma rainha em seu castelo, sem fraquezas. Agora parecia ter baixado a guarda. Só lembro que bebi e senti muito calor. Você me levou para o carro, e quando dei por mim, acordei aqui, cheia de marcas. Queen suspirou profundamente e a olhou novamente com um tom sério. Tem certeza de que não se lembra? Você não acredita em mim? Só quero ter certeza de que não está mentindo, porque se estiver, prometo que não sairá deste quarto tão cedo. Por quê? Se não se lembra, quer que eu refresque sua memória desde o banheiro até a cama? Por que está calada? Bonita respondeu com firmeza. Eu perguntei o que aconteceu. Não pedi para você me lembrar. Porque, na verdade, eu me lembro muito bem. No fim, Bonita admitiu a verdade. Pelas palavras e pelo olhar, era óbvio que estava sendo sincera.
Se deixasse o assunto se prolongar, poderia acabar revivendo tudo novamente. E seu corpo definitivamente não aguentaria mais punições daquela mulher insaciável. Você é atrevida, murmurou Queen, puxando Bonita pela cintura. O corpo dela parecia ainda mais leve do que na noite anterior, talvez por estar fraca e sem comer. Queen se preocupou. Se apertasse demais, poderia machucá-la. Eu já repeti tudo. Pode repetir mais. Já disse. Use de novo. Se não lembrar, eu acabo com você. Bonita arqueou a sobrancelha antes de responder. Ainda não vi ninguém acabar com ninguém até agora. Veremos. Queen reafirmou suas palavras, apertando firmemente a cintura fina da outra. Bonita sempre a enfrentava, em tudo, até na cama, não recuava. Será que algum dia essa mulher pensaria em ceder? Você não sabe que me deixar acordar sozinha depois de uma batalha intensa não é nada fofo? Eu só saí rapidamente para tratar de um assunto. Kirafat retrucou imediatamente. Como assim? Dizer que a abandonou? Isso era exagero, mas tudo bem. Vou considerar que você me ajudou. Ajudar? Bonita respondeu. Sim, afinal, fui eu quem te pediu ontem à noite, não fui? O rosto sério de Kirafat voltou. O clima que parecia melhorar se desfez no instante em que Bonita disse isso. Nós duas não somos nada. Você não precisa se responsabilizar pelo que aconteceu. Eu também não sou criança para chorar pelo que já passou. Entendo. Kirafat soltou a mão de Bonita e deu um passo para trás. Ela não deveria se sentir assim, mas não conseguia evitar. A decepção que crescia dentro dela fazia com que, naquele momento, nem quisesse olhar para o rosto da outra. Não faça essa cara de quem está com raiva. Bonita se aproximou e ergueu a mão para tocar o canto da boca de Queen, que agora exibia apenas severidade. O peso do ambiente era intenso. Ela se perguntou se tinha feito algo errado sem perceber. Normalmente, não importava o que dissesse. A outra nunca reagia assim. Por que hoje seria diferente? Ah! Dessa vez foi Bonita quem franziu as sobrancelhas ao ter sua mão afastada com um tapa, como se seu toque não fosse bem-vindo. Se quer que eu finja que nada aconteceu, então farei isso. Mas não pense que eu transaria com qualquer uma que pedisse só para ajudar. Não sou tão boazinha assim. Você está com raiva? E por que eu não estaria? Kirafat respondeu com voz dura. O silêncio tomou conta do espaço, tornando tudo sufocante. Vou falar com o King um momento. Quando terminar, te aviso. Quanto às roupas, pedirei à empregada para trazê-las. E por que tem que ser a empregada? Ou deveria ser eu? Bonita percebeu naquele instante que Kirafat estava realmente irritada. Rosto, olhar e voz denunciavam isso. A frieza fazia seu coração apertar. Esses sentimentos nem deveriam existir, mas estavam ali. Quando você cruza a linha de chegada, a vitória é sua. Mas se recusar a aceitá-la, significa que já perdeu seu prêmio para outra pessoa. Não entendi, respondeu Bonita, suave. Mas eu sei que você entende. O que aconteceu na noite anterior não podia ser apagado. Repetidamente. Ao agir como se nada tivesse ocorrido, Bonita deixava claro que não queria nada além do que já existia entre elas. A relação ficaria estagnada. Nem elevador para subir, nem escada para caminhar. De agora em diante seriam apenas chefe e funcionária. Por que está com raiva de mim? Bonita se colocou diante da porta, impedindo Kirafat de sair. Por que agir como se ela tivesse feito algo errado ao assumir a responsabilidade? Tinha direito de querer algo mais? Kirafat nunca dissera nada. Isso não é da sua conta. Não haja como criança, Queen. Isso também não é da sua conta. O olhar severo de Kirafat apertou seu coração. Ela odiava aquele olhar. Não queria aquilo. Não me olhe assim. E quem você pensa que é para me dar ordens? Saia da frente. Não tenho tempo para conversar com você. Eu não quero ficar com raiva de você. Kirafat soltou um riso seco, apertou o braço de Bonita e a puxou para longe da porta. Isso é problema seu. Mas Bonita apenas a olhou com os olhos marejados. Nem teve tempo de reagir antes das lágrimas caírem. Não era dor física, não por ela ter apertado seu braço, mas pelo frio na atitude de Kirafat. Somando isso ao esforço de parecer forte, foi demais para segurar. Você está me machucando. Ao ouvir isso, Kirafat soltou a mão imediatamente, como se tivesse tocado fogo. O rosto permaneceu severo, mas a raiva ainda estava lá. Não vou fazer nada com você. Não precisa chorar. Eu só queria que você saísse da frente. Doeu tanto assim? Sim. Bonita sentiu e enxugou as lágrimas com a mão antes de encará-la. Na verdade, não doeu tanto assim. As lágrimas vieram porque Kirafat estava brava. Agora você tem que se responsabilizar. Hã? Pelo quê?
Não sei. Se não sabe, por que disse isso? Não vem exigir responsabilidades sem nem saber pelo quê. O tom ríspido de Kirafat fez Bonita sentir que não conseguiria mais se segurar. Ah, queria que ela falasse? Muito bem. Por que eu não saberia? Eu sou sua mulher agora. A noite toda, aliás. Você só sabe ser dura comigo, né? A vida toda vai ser assim? Nunca vai falar comigo direito? Kirafat franziu a testa. Você acordou mesmo? Esqueceu o que disse antes? E daí? Você não pode ao menos tentar me conquistar? Mostrar que se importa com o que vai acontecer com a gente? Ou vai apenas aceitar o que eu digo sem questionar e depois ficar bravo como uma criança? Eu tenho que te conquistar? Você foi quem me irritou primeiro. Sim. E Kirafat soltou outro riso seco, passando a mão pelos cabelos para tentar conter a raiva crescente. Mal acordou e já estava teimando com ela. Eu também queria falar com você sobre isso, mas quando te vi, você disse que eu não precisava fazer nada, que era só considerar como ajuda. Então me diga, como eu deveria reagir? E você acha que eu não tenho medo? Não levante a voz para mim, Kirafat a repreendeu. O irmão dela estava do lado de fora, não tão perto. Ela não gostava de expor assuntos pessoais. Não por vergonha, apenas não queria. Então por que você levantou a voz primeiro? Bonita, fale direito. Bonita ficou em silêncio. Tanto faz. Se Kirafat quisesse ficar com raiva, expulsá-la ou fazer qualquer coisa, que fizesse. Ela afastou-se da porta e falou em tom suave. Não estou mais no seu caminho. Vá em frente. Por favor, peça à empregada para trazer minhas roupas o mais rápido possível, para que eu possa voltar ao meu quarto e me arrumar. Ótimo. Kirafat queria suspirar. Não se passaram nem 10 minutos, e a teimosa já tinha se irritado, fazendo-a parecer a errada, mesmo que tivesse começado primeiro. Você falou de um jeito que me irritou primeiro, e agora quer se fazer de ofendida? Isso é problema meu. Se disser mais uma palavra com ironia, vou te beijar agora mesmo. Mas se me beijar, vou considerar que está pedindo desculpas. Assim que terminou de falar, Kirafat ergueu o rosto de Bonita com delicadeza e depositou um toque leve de lábios sobre os dela. Não era um beijo faminto ou feroz como na noite anterior, mas deixava claro que era um pedido de desculpas. O gesto durou alguns minutos. Depois, Bonita saiu do quarto, com a mão firmemente segurada para caminhar ao lado de Kirafat. A frase que a convenceu a seguir foi: Vamos esperar King ir embora e então conversamos. Mas, se emburrar de novo, vou te prender na cama. Só poderá sair para ir ao banheiro. Gosta de dar ordens, não é? Ontem à noite também dei várias. Esqueceu? Mas pode demorar muito até eu precisar ser ensinada de novo. Tem certeza? Tenho. A conversa principal com Kita foi sobre o que Kongtap havia feito na noite anterior. Ao ver o estado de Bonita, ficou furioso. Além de se meter com sua irmã, Kongtap colocou a futura cunhada em apuros. Mesmo assim, teve que admitir que ficou impressionado quando Bonita pegou o copo e bebeu no lugar de Kirafat, sem saber o que havia sido misturado na bebida. Um ato impulsivo, mas que mostrou que jamais trairia sua irmã. Kirafat finalmente encontrou alguém à sua altura. Quando Kita foi embora, o silêncio tomou conta do ambiente. Bonita ficou sem saber como agir. Sem poder discutir ou tentar vencer a outra, tudo parecia estranho. Está com sono? O quê? Está com sono? Um pouco. Mas estou com fome. Faça algo para eu comer. Ah, eu pareço cozinheira para você? Kirafat balançou a cabeça. Não, você parece minha esposa. Se negar, eu refresco sua memória. Alguém já te disse que você é uma ditadora? Então se sinta feliz. Só sou assim com quem me importa. Minha irmã, meu irmão, minha família. Não é bom estar incluída nisso? O que você quer comer? Mudando de assunto. Sim, mudando de assunto. Foi a primeira vez que Kirafat viu Bonita corar tanto e desviar o olhar envergonhada. No fundo, ela era apenas uma garota pequena, forçada a agir como alguém forte. Vem cá. Para onde? Ontem à noite você já se esforçou bastante. Não precisa cozinhar para mim. Ah, já mandei comprar comida. Não estou te provocando, então não precisa fazer essa cara brava. Você não me assusta. Por quê? Meu rosto parece fofo para você, é isso? De onde você tirou essa mania de se achar? Dizem que os hábitos são absorvidos pelo convívio, e ultimamente eu só tenho estado com você. O que acha? Você está pedindo por isso. Muitas vezes Bonita se sentia confusa consigo mesma. Parte dela sentia que podia ser quem realmente era ao lado de Kirafat, sem precisar esconder nada. Mas outra parte insistia que eram muito diferentes. Ela não tinha nada que a tornasse digna de estar ali, nem status, nem fama, nem habilidades.
Ao lado de Kirafat, sentia como se apostasse tudo. Se seguisse em frente, não poderia mais voltar. Mas se parasse ali, sabia que Kirafat não esperaria por ela. Até onde você acha que nossa história pode chegar? Kirafat entendeu o que ela queria dizer e se aproximou até que os ombros se tocassem. Você já chorou antes, enquanto eu ficava sentada em silêncio atrás de você, não é? Sim. Mas hoje, se você chorar, vou te abraçar até se sentir melhor. Não importa o motivo. Você acha que isso é uma mudança boa ou ruim? Eu não sei. Você sabe. Kirafat segurou suavemente o rosto delicado de Bonita, acariciando seus lábios com leveza antes de apoiar a palma da mão em sua bochecha. Bonita era frágil como vidro. Estava pronta para se quebrar a qualquer momento, mas não parecia temer a fragilidade. Apenas vivia entre imprudência e medo. Nossa história já passou há muito tempo da contagem do 1. Você sabe disso. É por isso que você é tão boa comigo? É por isso que você ainda está aqui também, não é? Queen nunca respondia de forma direta. Sempre deixava enigmas para Bonita decifrar. Mas no fim, era verdade. Havia um motivo para Kirafat tratá-la bem, assim como havia um motivo para Bonita não ir embora. Talvez ambas soubessem, mesmo sem precisar dizer. Quando você vai falar claramente? Quando for a hora. Eu quero ouvir. Ouvir? O que você sente por mim? Alguém que confia em mim só 10% tem direito de perguntar isso? Mesmo que eu não confiasse nem um pouco, ainda assim gostaria de ser a única pessoa com direito a te perguntar qualquer coisa. Não seja manhosa. E se eu quiser ser? Babi. O quê? Então, qual é a sua decisão? Sobre o quê? Do que ainda tem medo? De tudo, Kirafat suspirou. Então tenha medo o quanto quiser. Eu mesma vou fazer esse medo desaparecer. Eu nunca te ensinei a ser tão convencida, porque eu deveria ficar obcecada por você. Não acha que seria interessante? Quando os rostos estavam prestes a se aproximar, o celular de Bonita vibrou intensamente. Ela olhou para a tela e atendeu imediatamente. Antes que pudesse dizer algo, a voz séria do outro lado começou. Bonita, sua mãe pediu para alguém me contatar. Disseram que ela está muito doente, sem dinheiro para tratamento. Agora está de cama. Minha mãe? Bonita franziu a testa. Antes de sair de casa, sua mãe parecia perfeitamente bem, sem sinais de doença. Apenas bebida e vício em jogos de azar. Nada parecia capaz de derrubá-la. Não sei se é verdade, mas as fotos mostram que ela realmente está muito mal. Por que você não vai ver como ela está? Bonita mordeu o lábio, hesitante. Eu vou pensar no assunto. Ela encerrou a chamada, imersa em pensamentos. Foi nesse momento que sentiu os braços de Kirafat envolvendo sua cintura, puxando-a para um abraço apertado contra o peito. Você não vai? O quê? Seja lá o que está pensando em fazer, eu não permito. Entendeu?